Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Blá 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 Belezinha com Maria Regina Hoff. Oi, Nath, tudo bom, Natália? E eu, Natália Miller. Bom, nessa quinta o nosso assunto vai ser a continuação do programa anterior, né? O que ficou para trás? Vamos falar sobre celulite, estria, gordura localizada, flacidez. Os terrores das mulheres no verão. Bastante assunto. Bastante assunto. Vamos ver se a gente dá conta de tudo, senão a gente faz um outro programa para terminar. Vai se espichando. Eu já quero começar com uma coisa que eu não sabia, que é a diferença da celulite, da gordura localizada, e o que é a celulite em si? A celulite, primeiro que o nome é hidrolipodistrofia ginoide. O nome correto é hidrolipodistrofia ginoide. Celulite é um apelido, vamos dizer, né? Porque antigamente IT, né? IT era uma inflamação. Antigamente se imaginava que a celulite fosse um processo inflamatório celular. Na verdade, não é um processo inflamatório, é um processo inflamatório, mas não necessariamente celular, né? Um processo inflamatório generalizado que vai fazendo acúmulo de líquidos e toxinas, vai formando nódulos, vai formando as ventosas, né? Vai formando um acúmulo de líquidos na substância fundamental amorfa, vai fazendo uma descompensação, uma desorganização no tecido conjuntivo. Então, vai formando as ventosas, que a gente chama, que fica aqueles pontinhos grudados, né? E vai vai se avolumando. Então, é um processo inflamatório. Então, o nome correto é hidrolipodistrofia ginoide, que é diferente, tu perguntar se é diferente da gordura localizada, né? Então, as pessoas confundem muito gordura localizada, celulite e obesidade, como se fossem o mesmo processo. Não são os mesmos processos fisiológicos. A obesidade é um processo generalizado de acúmulo de gordura, né, de excesso de gordura que se localiza em todo o corpo. A gordura localizada, necessariamente, ela não precisa estar com uma pessoa obesa. Ela pode ter uma pessoa magra que tenha gordura localizada, depósito de gordura em determinados locais. Geralmente é um processo genético. Então, ou os quadris, se acumula nos quadris, ou se acumula na parte superior do tronco. Enfim, cada pessoa tem um depósitozinho, um lugar onde se deposita a gordura. Então, isso se chama gordura localizada, que são depósitos de gordura em determinados locais do corpo. Necessariamente não é com pessoas obesas. Pode ser também, mas pessoas magras também podem ter gordura localizada. E celulite é um outro processo, é um processo inflamatório, como eu já falei, né? Que também é outro engano bem comum. As pessoas acham que as pessoas obesas têm que ter celulite. Então, muitas pessoas obesas não têm celulite. E muitas pessoas magras têm celulite, porque é um processo inflamatório. Ele independe da obesidade, ele independe do acúmulo de gordura, né? É um processo circulatório, ele vai fazendo um processo de retenção de líquido por má distribuição, má circulação, vai fazendo um processo inflamatório. Então, determinadas regiões ficam comprometidas com o processo inflamatório. Então, não tem nada a ver com ganho de gordura? Necessariamente não. Necessariamente não. Ah, tá, mas necessariamente não. Pode acontecer, mas necessariamente não precisa ser. Né? Se conhece muita gente magrinha que tem celulite. Né? E por que homem, então, não tem tanta celulite? Por um processo hormonal. É muito engraçado, né? Porque por processos hormonais diferentes, o homem é dada a calvície androgenética padrão masculino e a mulher a celulite. Mas agora tem uma vingança muito legal, porque os homens estão ficando com celulite, que é um processo hormonal. Então, devido ao tipo de alimentação, de excesso de hormônios, os homens estão apresentando celulite. As mulheres também estão ficando calvas de tanto processo químico, né? Verdade. Então, está se equilibrando o negócio. Mas o homem não tem tanta celulite por causa do processo hormonal, que é diferente da mulher. E tem diferença da celulite para a pele negra e para a pele branca, alguma coisa? Geralmente são processos... a celulite ela é muito genética, ela é mais um padrão de comportamento genético.
A pele negra não tem celulite também, mas eu acho que não tem tanta quanto eu, sinceramente, isso eu até teria que pesquisar melhor. Eu não sei se te responder com precisão se tem uma diferença realmente genética ou se é uma diferença racial, étnica. Eu não saberia te responder exatamente isso, aí eu teria que pesquisar. E quais são os principais métodos e produtos da Essenciale para... Hoje o mercado oferece uma infinidade, né? Cavitação, tem equipamentos maravilhosos, né? De redução de volumes de medidas de gordura localizada. Mas nós preconizamos sempre os tratamentos pré e pós esses equipamentos, né? Então nós usamos. Tu está falando de celulite? Celulite. Nós temos esse produto aqui que eu acho fantástico, é o gel termodinâmico rubifaciente. No mercado existe uma quantidade enorme de produtos cosméticos que ou gelam ou fazem aquecimento, né? Ou são rubifacientes, que fazem aquecimento, vermelhidão, ou são hipotérmicos, que gelam. Esses produtos, tanto o aquecimento quanto a condição de gelar, ele vai forçar uma drenagem linfática. Então, vai fazer uma remoção de líquido intersticial. Tá? Então, eu aplico um produto que gela ou que aquece, o aquecimento vai fazer expansão de tecido, por aquecimento, e vai fazer fluidificação e remoção de resíduo na corrente linfática. Quando eu faço uma ação hipotérmica de resfriamento, eu vou fazer uma contração de tecidos e o cérebro manda aquecer. Sempre o processo de aquecimento, né? Como eu baixo muito a temperatura tópica da região, o cérebro manda aquecer e aumentar a circulação. Então, no aumento de circulação, sempre o processo circulatório que vai promover a drenagem linfática. Então, tudo visa aumentar a circulação da região. Mas esse processo de esfriamento e aquecimento, ele é muito superficial, porque ele vai fazer a remoção de líquido intersticial. Ele não rompe a celulite nem a gordura localizada. Então, ele não está fazendo um trabalho na celulite, ele está fazendo remoção de líquido intersticial. Se a pessoa realmente não tem cuidado, daqui a pouco volta novamente a celulite, porque celulite, infelizmente, volta, né? A gente tem que manter um controle sobre a celulite, para que ela não agrave, passe de grau 1 para o grau 2, grau 3, né? Porque ela tende a ir se agravando se não for cuidado. Então, não tem um tratamento Então, este aqui, único. não, eu ia dizer exatamente. Este aqui, o 5045, é um gel termodinâmico rubifaciente, ou seja, ele aquece. Mas esse não é a função mais importante dele, como eu disse, que vai fazer uma drenagem linfática. O que é mais importante dele, ele é feito com duas enzimas, tiomucase e hialuronidase, que são duas enzimas que, quando associadas entre si, elas têm uma ação fantástica, elas permeiam o tecido, fazem uma permeação percutânea, eles rompem os nódulos celulíticos e lipídicos e dissolvem o núcleo edematoso e jogam os resíduos na corrente sanguínea, na substância fundamental amorfa, para que seja feita a drenagem linfática. Então, com isso, a gente tem um processo de ruptura dos nódulos celulíticos e lipídicos. Então, ele está mexendo na celulite e na gordura localizada. E vai fazer, evidentemente, também a drenagem linfática, né? Então, a gente usa muito em casa, ele traz um efeito fantástico, uso domiciliar, da manutenção, e se vai na estética, na clínica, então vai fazer todos os equipamentos, ou a manobra de drenagem linfática, ele é um excelente coadjuvante para remoção realmente de resíduos e redução muito rápida e muito eficaz de volumes. E nós temos esse outro aqui também, ó, que é gelado. Este é quente, super quente, esse é super gelado. Né? O 5040 também faz o mesmo processo, só que através de resfriamento, né? De ruptura de nódulos celulíticos. E um complementa o outro? É possível usar necessariamente os dois, não, ou pode necessariamente usar separados, né? Não há necessidade de usar os dois, ou um ou outro. Eu uso muito 5045 no inverno, porque ele é bastante quente, né? E o 5040 nós usamos bastante no verão, porque ele é geladinho, bastante gelado. Esse 5045 eu não recomendo muito no período de menopausa, porque como ele aquece muito, pode, naquele momento assim de calorões, né, aumentar o calorão, aquela coisa desagradável, né? Mas fora o período de menopausa, ele é fantástico. Os dois são fantásticos na redução de celulite e gordura localizada muito rapidamente. Primeiro e segundo grau. Terceiro e quarto grau, ele é um coadjuvante eficaz na redução de volumes, né? Tu falaste de menopausa. A reposição hormonal, então, pode interferir na questão da celulite? A reposição hormonal... Porque na menopausa... Na menopausa,
Não, é um processo de envelhecimento. Então, no processo de envelhecimento, todos os processos internos ficam mais lentos. Então, a celulite certamente vai ser favorecida, né? O acúmulo de celulite vai ser favorecido com o andar da idade. A reposição hormonal é uma questão médica, né? E aí, de repor hormônios ou não é uma questão que tem que ser discutida com o médico. Né? Mas o tratamento de celulite ele independe disso. Ele vai ser feito para fazer redução tópica de volumes, né? E é um tratamento contínuo, então, não é um tratamento único. 3, 4 vezes por semana. Bom, a celulite é assim, ó. Depois tu está no. Vamos dizer o seguinte: tem uma celulite de primeiro e segundo grau. Ou seja, isso aqui reduz em um mês, tu está zerada de celulite, tá? Em um mês, usando em casa, tu está zerada de celulite. Terceiro, quarto grau, já precisa mais 2, 3, 4 meses. Se é uma quarto grau hipertrófica ou deformante, aí já precisa de cuidados médicos, estética. Então, depende do grau de celulite, vai se fazer uma abordagem diferente, né? Primeiro e segundo grau, qualquer um deles traz uma resposta muito rápida, muito eficaz. Terceiro e quarto grau, eles vão ser usados na parte de estética, mas eu recomendo a abordagem médica, enfim, uma abordagem mais... por exemplo, se é uma de quarto grau hipertrófica deformante, é uma coisa bastante grave, né? Então, já precisa realmente um cuidado médico bem rigoroso. Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, porque como celulite volta, né, porque é um problema genético, tal e coisa, então, tem segundo grau, usou, ficou zerada, depois usa 2, 3 vezes por semana para manutenção, para evitar que retorne, porque ela vai voltar novamente por ser um problema genético, né? Então, a tendência a voltar do problema é esperado que isso aconteça. Então, se usa depois manutenção. Então, inicialmente, pode usar 4, 5, 6 vezes por semana e depois 2, 3 vezes só para manutenção, só para dissolver os nódulos que vão se formando, fazer uma drenagem mais eficaz, né? Para evitar que se acumule novamente todo o processo inflamatório. Tem ligação da celulite com a flacidez? Bom, tem a flacidez de tecido muscular, que aí é Sim. academia mesmo, né? Não tem outro jeito, aí é academia. E tem a flacidez do tecido da pele, propriamente dito, do tecido dérmico, por desidratação, por envelhecimento, né? Por perda de colágeno, esse é outro tipo de flacidez. E tem a flacidez causada pela celulite, que é pelo peso que ela causa. Então, é muito comum, por exemplo, a celulite entre coxas, formar aquele volume na coxa, né, a coxa fica mais abaulada, caída, fica com babadinhos, né? E no que faz o tratamento de celulite, retorna, ela fica lisinha, porque aquela flacidez era causada pelo peso, pelo excesso de líquidos e de celulite acumulada naquela região que foi formando um peso, faz um babado, faz uma situação antiestética. Neste caso, a celulite, neste caso de flacidez por celulite, o próprio produto vai resolver a situação. Se é de desidratação por perda de colágeno, essas coisas, já é outro tratamento. Aí já é com 50-33, né? Opa, está aqui ele. Está com flacidez. Isso aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre flacidez. Vamos falar agora um pouquinho de flacidez? Pode já emendar, né? Podemos emendar, né? Eu recomendo muito no verão, agora, o uso desses dois aqui, ó. Celulite e gordura localizada, ele combate os dois. Qualquer um desses dois aqui combate celulite e gordura localizada. E este produto aqui, que é aquele fantástico que eu falo sempre, né, que é com ácido N-carboxetil gama-aminobutírico, o Segaba, ele é uma coisa fantástica que ele faz esse produto. Ele, na estria, tanto na prevenção e reconstrução de tecido estriado, e na prevenção e levantamento e firmeza de tecidos flácidos, com ptose, chama ptose isso, né? Então, na prevenção de tecido, por exemplo, se eu estou com um bumbum caidinho, coxas flácidas, entrecoxas, mama, bumbum, papadinha, pele, está caidinho, está com flacidez, esse produto ele levanta rapidamente. Inclusive nos pré- e pós-cirúrgicos, de mamoplastia, gluteoplastia, ele faz um trabalho fantástico de deixar o tecido mais denso, o tecido mais rico, né? O tecido pré-cirúrgico, por exemplo. Vou fazer uma cirurgia de uma mamoplastia. O tecido está sem elasticidade, a mama já perdeu o tecido externo, já perdeu a pele, já perdeu a elasticidade, já está flácido. Tá? Então, a própria cirurgia ela fica mais difícil, vamos dizer, de um resultado realmente bom, porque a pele está fininha. Com o uso dele pré-cirúrgico, ele vai fazendo eutrofia do tecido. Então, o tecido vai ficando mais denso, mais rico, permitindo uma cirurgia de melhor qualidade, de maior durabilidade. E após a cirurgia também para manutenção. E é muito interessante, quem fez mamoplastia há 2, 3 anos, que a mama já caiu um pouquinho, né? Porque as pessoas têm um engano seguinte, eu vou fazer mamoplastia, botar silicone e vou morrer com os seios no lugar. Nunca mais vou me preocupar Nunca mais vou me preocupar. E, na verdade, isso não acontece, porque depois de 2, 3 anos começa com peso, né? Tem um peso do silicone,
A gravidade vai agindo e vai caindo mais rápido. Então, fica com o seio caído, durinho, mas caído fora do lugar. E é interessante porque... Desculpe. Porque, no aplicar o produto, ele retorna para o lugar. Ele restaura o tecido, ele dá um turgor no tecido, né? Ele refaz a parte interna do tecido, toda a parte de colágeno, porque ele é um proliferador de fibroblastos. Na verdade, esse ácido N-carboxetilgama-aminobutírico, ele é um neuromodulador, e como neuromodulador, ele é usado na medicina como neuromodulador. Mas na área de estética, ele é um proliferador de fibroblastos, ele é um hidratante potentíssimo, e ele é um regenerador de tecidos. E ele não é um agente de crescimento, mas ele age como um agente de crescimento. Ele faz uma restauração fantástica nos tecidos internos. Então, numa mamoplastia que já tem 2, 3 anos, que começou a cair, eu recomendo 50-33 para mostrar para o lugar. Gluteoplastia, essa flacidez dos braços, né, entre coxas, bumbum, que está começando a dar caidinha. Então, ele vai restaurando o tecido. Né? Ele é muito... E tu percebe, é uma coisa perceptível e rápida. É muito interessante a ação dele. É muito... E a forma de usar ele... A aplicação é normal. A aplicação normal. Sem papada, não né, precisa rosto. de nenhum equipamento, nem nada? Não precisa de equipamento. Hoje, inclusive, eu atendi uma clínica que nos telefonou, que estão fazendo microagulhamento, perguntando como é que se faz o uso após. Então, ele é fantástico após o uso do microagulhamento. Né? Então, no microagulhamento facial, por exemplo, a gente usa o mesmo de mama ou de coxas, glúteos, a gente usa o 50-33 pós-microagulhamento, né? Porque ele vai fazer uma permeação, ele age muito bem com o microagulhamento na restauração do tecido, no levantamento do tecido, eutrofia de tecido. Então, fica muito bom. E outros procedimentos também, né? Eletrolifting, cavitação, todos esses processos, a gente usa esses produtos junto com os equipamentos, após os equipamentos. Né? A gente acabou passando pela flacidez e eu não perguntei quando que é o momento ideal assim, para começar a prevenir e tratar a celulite. Pode desde a adolescência. Nós estávamos falando da adolescência no programa anterior, não é? Sim. Se a celulite aparecer na adolescência, começa a tratar na adolescência, porque são produtos naturais, são produtos super seguros, quer dizer, que a adolescente pode usar, evitando que se transforme numa celulite mais grave, porque celulite é genético e celulite volta. Né? Eu combato este ano, estou zeradinho, ano que vem está de novo, voltou de novo. Então, eu uso como manutenção, 2, 3 vezes por semana como manutenção. E a gordura localizada? Os mesmos produtos, eles combatem celulite e gordura localizada. Os dois? Eles vão fazer ruptura de nódulos lipídicos, que é a gordura localizada, e nódulos celulíticos, que é um processo inflamatório. Então, eles vão trabalhar os dois, se bem que são causas diferentes, eles têm ativos que vão agir nas duas causas. Tá? Vão fazer essa redução de volumes de tecido, tanto de gordura localizada como de celulite. A causa da gordura localizada é a genética? Todos os processos são genéticos, né? Tanto a celulite como a gordura localizada são processos genéticos. A gordura localizada vai se acumular onde geneticamente já está predisposto. Normalmente a mãe já tem esse problema, a avó, uma tia, então já é um processo que vem de geração em geração, vem se repetindo. Né? Então não tem como se interferir no processo genético de forma a evitá-lo. Então tem como reduzir, como consertar o efeito. Você já consegue saber onde que vai ter, você já consegue prevenir ali. Tem que deixar primeiro começar a se formar, mas já começa realmente, no que começa a formar, tu não precisa deixar ficar um volume enorme, né? Muito mais fácil tu converter um volume quando é pequenininho, então é muito rápido. Por exemplo, uma gordura localizada inicial, em processo inicial, e em 15 dias, 1 mês, tu não tem mais a gordura localizada, ela dissolveu o nódulo lipídico. Tão rápido assim? É, bastante rápido, porque são ativos muito importantes, né? São ativos muito eficazes, muito, muito poderosos. Né? Tiomocase e aluronidase são ativos extremamente potentes. Então, eles fazem uma redução muito rápida, muito ativa, muito eficaz. Lógico, daí já pega uma celulite hipertrófica de 4º grau, aí já vai precisar de cuidados médicos, né, toda uma medicação, alimentação, cuidados, e ele entra como um coadjuvante da parte externa, da dissolução de gorduras dos nódulos que vão ficando. Mas, neste caso, precisa realmente do acompanhamento médico. Na celulite de 4º grau, de 3º, 4º grau, eu já recomendo um acompanhamento médico, já passa a ser uma patologia. Deixa de ser uma afecção estética, simplesmente, já passa a ser uma patologia. Falamos de celulite, falamos de flacidez, gordura localizada
E qual era o nosso quarto assunto? Eu vou voltar ainda um pouquinho na flacidez, tá? Posso voltar um pouquinho na flacidez? O programa é seu. Tá bom. Não, porque a gente fala de flacidez de uma maneira muito genérica, né? Porque o programa tem um período de duração, a gente não pode aprofundar muitos temas. Mas, assim, a gente vê flacidez. Eu fiquei sabendo esses dias que meninas de 14, 15 anos já colocando mamoplastia, eu fiquei um pouquinho já colocando silicone na mama, né? Para aumentar a mama, tal e coisa. Fiquei um pouquinho surpresa, porque eu acho um pouquinho cedo, mas, enfim, é uma questão de... Mas pode tão cedo assim? Não sei, mas eu fiquei bastante surpresa, com 14, 15 anos, já fazendo mamoplastia. Porque ainda nem Mas, assim, já nem tem desenvolvimento, né? Nem teve o desenvolvimento, mas parece que estão fazendo, pelo menos que me contaram. Eu realmente não tenho acesso às pessoas, mas me contaram isso. Eu fiquei bastante surpresa. Mas, neste caso, até de tão jovem, né? Já fazendo uma cirurgia deste nível, deste porte, eu recomendo realmente o uso de um ativo, desse 50-33, fazer manutenção, porque, né, para fazer uma hidratação profunda, uma nutrição do tecido. E nas pessoas de mais idade que também estão fazendo esses processos, então, essa flacidez, tanto da pele como da gordura localizada, ele atinge as duas pontas, não é só o meio, não é só 30, 40 anos, 50 anos, né? Mas as pessoas com mais idade, até adolescentes, têm processo de flacidez. Né? Então, eu já recomendo o 50-33 realmente para evitar o processo. Quanto mais cedo nós... Hoje, a cosmetria cosmecêutica ela age muito, não só no consertar o que não está bem, mas principalmente na prevenção para que aquilo não ocorra. Isso é mais importante. É mais importante nós nos tornarmos jovens por mais tempo do que evitar ou regenerar um processo de envelhecimento, que é possível fazer, a gente faz isso, mas é muito melhor quando a pessoa já faz um processo de prevenção. A alimentação tem a ver. Muito. Quais são os piores inimigos, assim? Tudo que nós comemos tudo que nós comemos é o nosso pior inimigo. Não, tem a turma que realmente faz uma alimentação equilibrada. Eu acho fantástico, né? Porque eu estou tentando melhorar minha alimentação, mas não é tão fácil, são hábitos adquiridos, né? Então, nós comemos muita gordura, batata frita, pizzas, e X, e churrascos, e gordura, todas essas coisas acabam nos trazendo prejuízos, né? Colesterol, essas coisas começam a realmente também afetar a parte estética, né? Então, a parte de alimentação eu acho fundamental para manter não só a parte de saúde, mas também a parte estética. A gravidez piora a celulite? A gravidez piora a celulite? Necessariamente não. Porque é genético, né? Porque volta ao caso genético. A celulite ela tem esse componente genético, se ele não atinge na gravidez, a pessoa pode passar a gravidez sem celulite nenhuma. E pode ter um acúmulo, sim, de celulite, se for predisposta geneticamente a isso, né? Então, necessariamente, a gravidez necessariamente não está ligada diretamente à celulite, à formação de celulite. Tá, a celulite é uma inflamação, mas ela não causa dor. Causa. Causa? Causa, sim, causa dor. A celulite de segundo grau tem leve dor, não é muita dor, mas a de terceiro grau já é bastante dolorosa, a de quarto grau é muito dolorosa, tanto que para fazer massagem de celulite, drenagem, ela é muito dolorosa, ela é fibrótica, ela é quente, né, ela é bastante quente, terceiro, quarto grau, ela começa a ficar com a pele bastante quente, bastante dolorosa, assim, ela causa dor, desconforto, inclusive a celulite de quarto grau hipertrófica, que é aquela celulite, as pessoas confundem isso com gordura localizada, né? A pessoa que tem o volume de glúteo muito avantajado, os quadris, aqueles volumes muito grandes, nem sempre é gordura localizada, muitas vezes está associada à celulite hipertrófica e às vezes é deformante. A pessoa fica deformada. E aí tem uma perda de qualidade de vida muito grande, porque a pessoa tem dificuldade de se locomover, ela tem dificuldade de sentar, de levantar. Muitas vezes o caso é tão grave que ela tem dificuldade de se arrumar sozinha, de se vestir sozinha, de tomar banho. Então, por isso que eu digo, terceiro e quarto grau já demandam cuidado médico, né? Eu assisti em São Paulo uma cena assim, que me tocou profundamente. Era uma moça de uns 35 anos, lindo, rosto lindo, cabelo, tudo lindo nela, mas ela tinha celulite hipertrófica deformante, ela tinha esse volume enorme. Então, ela tinha uma dificuldade, as pernas e a parte de glúteos e quadris, essa parte aqui era imensa, imensa, imensa. Todo o resto magrinha, ela lindíssima moça. E ela estava acompanhada do marido, um homem belíssimo, a gente via que era uma pessoa
que fazia academia, musculoso, um rapaz bonito, com 2 crianças pequenas, uma gracinha, uma família muito bonita. E me tocou o coração, e eu fiquei bastante comovida, até hoje me comove, porque eu vi que ela está com dificuldade de locomoção e o marido ajudando ela a caminhar. Então, ela sentou no restaurante que nós estávamos e eles trouxeram 2 cadeiras para ela poder sentar. E aquilo me cortou de tal forma o coração, até hoje isso me dói, porque eu fiquei pensando numa moça jovem, com um marido lindo, ela linda, as mulheres todas olhando para ele. Eu fiquei imaginando que dor nessa mulher, que dor nessa criatura, daquela incapacidade de sentar, de caminhar, de tomar banho sozinho, de repente... Uma pessoa que está com uma vida extremamente comprometida, né? Então, isso é uma celulite bastante grave, é patológica, e ela realmente demanda cuidados médicos, né? Ao ponto de cirurgia, nesses casos? Eu não sei se... Aí é uma questão médica, né? Essa é uma questão totalmente médica. Não sei se cirurgia estaria indicado neste caso. Mas, certamente, uma abordagem médica criteriosa é muito importante. Mas também, por ser uma questão genética, até uma criança pode ter já... começar a desenvolver celulites, então, mesmo que não seja tão comum a gente ver. Não é tão comum, né? Porque é uma questão também mais hormonal. Então, após a adolescência, sim. Na adolescência, no processo, ele está muito envolvido com a questão hormonal. Então, uma criança jovem, saudável, não vai apresentar celulite. Em tese, não apresenta celulite, né? O que foi? Continua. Tá bom. Nós vamos falar um pouquinho, então, na parte de preparação do corpo agora para verão, né? Que era o objetivo de nós conversarmos hoje um pouquinho, né? Agora chega a época de bronzeamento, né? Que a gente quer estar em forma, com o corpo modelado, sem celulites aparentes, sem estrias aparentes, sem flacidez, né? Então, eu vou recomendar o seguinte. Peça na sua clínica, na sua estética, fazer um peeling com este óleo fantástico. Esse é um óleo fantástico. Ele vira uma emulsão em contato com a água. Ele deixa de ser óleo. Eu acho que tu chegaste a experimentar lá na empresa, lembra? Põe uma gota de óleo, água, e ele vira uma emulsão. Ele deixa de ser óleo e vira uma emulsão. Quando eu faço peeling com este óleo e um pouco de água, a pele fica uma seda. Então, isso é fantástico para preparar a pele para o bronzeamento. Então, hoje, os bronzeados, né? Hoje temos aqueles equipamentos de bronzeamento a jato, que a pele fica linda, mas a pele tem que estar preparada, hidratada, limpa, né? Remoção de capa córnea, todo o tecido que no inverno se acumulou, que no inverno a gente não tem muita paciência de fazer peeling por causa do frio, né? Sim. Então, agora chega setembro, é hora de começar. A primeira coisa que eu recomendo é que as pessoas façam um peeling, vá na sua clínica, na sua estética, faça peeling, e, se possível, um peeling mecânico com este óleo, alguma coisa maravilhosa em termos, se usa pós-banho, ele vira uma emulsão perfumada, a pele fica uma seda, extremamente perfumada, é uma delícia. Mas nós usamos muito junto com o peeling, porque realmente ele remove a capa córnea de forma muito hidratada, a pele fica sedosa, fica macia, lisa. Então, ótima para começar já o período de bronzeamento, né? Seja de equipamento, seja em casa com aqueles bronzeadores sem sol, seja no sol mesmo, né? Com fotoproteção. E aí vamos falar um pouquinho de fotoproteção? Sim, os fatores indicados para cada tipo de pele. Exatamente. Eu vou tocar nesse assunto porque é uma coisa um pouquinho controversa. A gente vê as pessoas assim usando filtro 40, 50, 60. Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda no máximo 30, gente. No máximo, fator de proteção solar 30, não precisa além disso. Por quê? De 30 para 100, fator de proteção solar 100, tem 1,8% de fotoproteção. Ou seja, isso representa nada em termos de fotoproteção. Mas, em termos de agressão e irritabilidade de pele, é muito grande. Então, fator 40, fator 50, fator 60, tem um acúmulo muito grande de filtros químicos e físicos. Dióxido de titânio micronizado e outros talcos e pós que vão se acumulando. Eles não oferecem proteção a mais nenhuma. 1% de proteção a mais isso representa nada em termos de fotoproteção. Né? Mas eles vão fazendo uma oclusão sobre a epiderme, aquele excesso de talcos, de pós, vão fazendo uma oclusão sobre a epiderme e vão fazendo uma irritação de pele. Então, vão fazendo oclusão, irritação, com isso vão fazendo liberação de radicais livres, envelhecimento precoce, né? Todo esse processo de danos que a gente não quer que cause com o sol, acaba o próprio filtro oferecendo esse tipo de situação. Né? Então, no máximo, fator de proteção solar 30, não se usa mais que isso. E no sol, no bronzeamento, hoje tem que cuidar um pouquinho. Eu estou vendo filtro 30 no mercado que queima. Filtro 30 não pode queimar. Nós temos filtro 30 na empresa, eu usava na minha neta com 1 ano de idade,
brincava no sol 2, 3 horas, nunca teve uma lesão, uma vermelhidão, nem nada. Então, filtro 30, que em 1 hora de sol começa a dar queimadura, não é filtro 30. Tenham cuidado. Porque filtro não é baratinho. Dizer que eu compro um filtro por R$30, filtro 30 por R$30, não existe. Não é filtro 30. Filtro é uma matéria-prima bastante cara, né, bastante dispendiosa, então não tem como comprar um filtro 30 de R$30, de R$26, isso realmente não... E por isso que estão tendo queimaduras graves, a gente tem visto queimaduras graves causadas com fotoproteção 30, né? Então não protegeu a pele, tá? O filtro 30 ele tem uma excelente fotoproteção, 96,8 de fotoproteção é uma excelente fotoproteção, então não tem porquê... e não existe fotoproteção 100%, tá? O máximo que tem no filtro 100 é 98,3%. Então, 90,3%, 6%. Então, não existe essa questão de eu vou usar um filtro mais potente que é filtro 100. Não existe 100% de fotoproteção. Tá? Nós temos filtros solares na empresa que são 2 tipos de filtro. Uma coisa que eu quero dizer, que esses dias eu vi, inclusive, numa palestra de uma pessoa dentro de uma universidade, que disse que este 1% a mais de fotoproteção, do 30 para o 50, para o 60, ele era importante no decorrer dos anos, porque fazia um acúmulo de fotoproteção. Gente, desculpe, mas a pessoa que fez essa informação está mal informada, porque filtro não penetra na pele, ele não pode penetrar na pele, ele fica sobre a epiderme, a proteção. Então, este 1% não causa efeito nenhum de fotoproteção, nem se acumula, e não pode se acumular. Não existe... O filtro, ele protege enquanto está sobre a pele. Não existe, eu usei filtro anos, então eu tenho uma camada de filtros me protegendo a minha pele, 1%, eu tenho tanto... Isso não existe. Eu fiquei espantada quando eu assisti essa palestra. Não teria lógica, não teria porque tem que repor o filtro precisa ser reposto. Então, nós usamos na empresa 2 tipos de filtros para ter uma proteção eficaz. Um filtro os filtros funcionam da seguinte maneira. Os filtros, normalmente, a radiação bate, ele absorve a radiação e a radiação se espalha sobre o filtro. E uma parte da radiação penetra. Por isso que eles não têm 100% de fotoproteção. Porque uma parte da radiação penetra e outra parte fica travada, fica distribuída no filtro. Nós usamos na empresa 2 filtros. Um que absorve a radiação e distribui, e o outro filtro que absorve aquele excedente de radiação que vai penetrar na pele. Na verdade, o outro filtro ele devolve para o meio ambiente a radiação. Então, uma proteção muito eficaz, porque se usa 2 tipos, um que absorve e o excedente volta para o meio ambiente. Então, fator de proteção solar 30, no sol para bronzeamento, fator 8, fator 10, né? Então, um fotoprotetor. Mas não adianta ir para o sol sem fotoprotetor, gente. A queimadura... E uma coisa importante, né? As pessoas sobre o câncer de pele. Eu vi esses dias, alguns tempos atrás, um médico dizendo que filtro solar causa câncer. Gente, eu vou tentar explicar um pouquinho de forma bem fácil. Existe o INCI, que é um órgão regulador, é uma norma regulatória internacional, que diz a concentração máxima, mínima e máxima de cada princípio ativo a ser usado em cosméticos, em alimentos, em medicamentos. Né? Ele nos dá um parâmetro do que pode-se usar, é a concentração mínima e máxima. Abaixo do mínimo não adianta usar porque não faz nenhum efeito, acima do mínimo ele pode ser tóxico ou agressivo, enfim. Os filtros solares são extremamente regulamentados, então não tem como o filtro solar causar câncer, porque tem uma questão técnica que nos diz quanto é possível usar de cada filtro solar dentro de uma área extremamente segura. Então, essa questão de preocupação. Agora, sim, não usar filtros com o tempo poderá, sim, redundar em um câncer de pele por lesões celulares. Tá? Então, e o interessante é que a lesão causada na pele seguidamente, ela vai se manifestar 15, 20 anos depois. Então, mas faz 10 anos que eu não vou mais ao sol e agora me apareceu um melanoma, um câncer de pele. Mas ele não é daqueles 10 anos que tu não usaste, é daqueles 20 que tu não usaste, você entende? Tu usaste 10 anos, faz 10 anos que eu uso filtro, mas aquilo ficou, né? Antes. Então, as lesões ficam, né? Tem uma coisa que se chama memória celular, e ela vai gravando as lesões que vão acontecendo. Então, isso aí é uma coisa que interessante. O nosso tempo está acabando, rapidinho, mas né? Eu gostaria de deixar, né, que o pessoal acha que o filtro tem que ser usado só no verão, mas o filtro tem que ser usado também no inverno e também até dentro de casa, né? O filtro, o VA, o VB e o VA hoje, né? O filtro precisa ser os 2 filtros, o VB e o VA. A radiação ultraviolenta, computadores, quem está muito à frente de computadores,
né? Os celulares, essa radiação ela vai trazendo envelhecimento de pele, tá? Sim. Então é importante usar também um filtro para fazer esse tipo de proteção. Então tá, gente. A Essenciale está pelo site. Qual o site? www.essenciale.com.br E também pelo Facebook, que vai estar Essenciale marcado. Cosmetria Cosmecêutica. Que vai estar marcado aqui na legenda do vídeo. A rádio está com o @RádioWebEO, né? A primeira rádia do Brasil. E esse foi o nosso programa de quinta-feira. Terça-feira tem mais. É isso. Um beijo. Beijo. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.